Adão teve a missão de povoar a terra. Depois de Adão, na Bíblia, nós temos um homem muito importante também. Quem foi? Foi Noé. Que depois de um dilúvio acontecer, Noé faz uma arca e ele tem uma missão. A missão de povoar a terra, amém? Abraão teve a missão de sair de onde ele estava e por fé chegar na terra prometida. Isaac, filho de Abraão, teve a missão de ir para a terra que, como a Bíblia fala exatamente, que Deus indicou a ele. Jacó, filho de Isaac, teve a missão de se tornar uma comunidade de povos, como a Bíblia fala. José teve a missão de ter 12 filhos. Imagina você ter 12 filhos. Imagina, Ana, 12 filhos. Ele teve essa missão na vida dele, porque ele precisaria criar uma comunidade, criar as 12 tribos de Israel. O que cada um deles tem em comum? Todos eles, como a gente vê na Bíblia, eles se empenharam para fazer com que o reino de Deus na época crescesse. Moisés teve a missão de sair do Egito e liderar o povo para a terra prometida. Depois Josué teve a missão de substituir Moisés. E Moisés não chegou a ver a terra prometida, não chegou a estar na terra prometida, apenas ver de longe. E Josué liderou o povo de Deus em batalhas e cresceu o reino em números. Depois de Josué, nós temos juízes, nós temos reis, pessoas que tiveram a missão de unir o povo e de crescer o povo e espalhar a mensagem de Deus. Uns eram maus, outros eram bons. Nós tivemos profetas na Bíblia, a missão de auxiliar os reis e o povo para espalhar a mensagem de Deus, como Daniel que pregou para o Império Persa, como Daniel que pregou tanto para os persas quanto para os babilônicos também, em Daniel 2, e também Esdras que pregou para o Império Persa. E depois disso nós temos 400 anos de silêncio, que é o período dos gregos, e um homem nasce com uma missão. Jesus Cristo nasce com a missão de fazer mais discípulos, de treinar os discípulos dele, para tornar com que eles fossem as pessoas que evangelizariam o mundo na geração deles. Nós temos Pedro e Tiago, que a missão deles era pregar para os judeus. André, que a missão dele, de acordo com o que a tradição fala, André ele pregou para todo o leste europeu. O que a gente vê hoje de Ucrânia, de Rússia, se hoje a Ucrânia e a Rússia se diz cristã por serem ortodoxos, foi André que pregou a palavra lá e começou o cristianismo. Tanto que André, ele foi crucificado num formato de X. A cruz se crucificaram André, de acordo com a história. Foi no formato X e até hoje a marinha russa usa o X por causa de André. E Paulo, qual foi a missão de Paulo? Foi pregar para os gentios. Foi pregar para o sul da Europa, amém? Ele foi para a Grécia, no que hoje é a Grécia, pregar a palavra de Deus. Ele foi para a Itália, ele foi decapitado em Roma, porque ele estava pregando e a missão dele era pregar para o sul da Europa. E ele diz nas cartas que ele tinha um sonho de ir para a região chamada Espanha, que hoje a gente compreende como Portugal e Espanha, amém? Agora, não sabemos se Paulo chegou a ir para a Espanha, que é a região ibérica, Portugal e Espanha. Nós não sabemos disso, mas era o sonho dele ir pregar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma missão aqui, que é pregar a palavra de Deus em Lisboa, Portugal, amém? Título da aula hoje, a missão. A missão. Eu vou orar para a gente. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigado por nos reunir aqui, Deus, para que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Inspirados, Deus, para pregar em qualquer missão que o Senhor quer nos colocar, Pai. Para pregar, talvez em Barcelona, Deus. Para pregar em Lisboa, para pregar em Londres, Pai. Para pregar a Tua palavra, Deus. Eu oro para que saiamos daqui inspirados pela Tua Escritura, Deus. Para que possamos mudar os nossos corações e ter a missão profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Eu e Ana recebemos a notícia essa semana que vamos para Lisboa, Portugal. Nós não sabíamos exatamente disso. Estava no ar assim. Estava um pouco óbvio até, não? O Ricardo sempre me falou. Eu lembro que eu cheguei aqui em Londres em janeiro. E eu falei para o Ricardo, eu não vou para Lisboa, Portugal. O plano é da gente ir para um outro lugar. Mas o Ricardo sempre me falou, você não sabe os planos de Deus. E nós vamos para Lisboa, Portugal, amém? E eu estou com muito orgulho santo aqui da igreja, de cada um de vocês. Saber que, por exemplo, a Jade está indo para Barcelona ajudar a igreja lá. Saber que a Rebeca, que está aqui hoje nos visitando, lá da igreja em Amsterdã, em Berlim. Ela é brasileira, de São Paulo também, amém? E ela vai ajudar a igreja em Barcelona, Espanha. Essa semana eu tive uma conversa com o marido da Thaís, que está aqui hoje, o Leikson. E o Leikson me falou, Lucas, eu estou considerando me mudar para Lisboa também. Porque a Thaís tem me falado todos os dias sobre ir para a missão em Lisboa. Me encoraja Michael e Maria Hart aqui também. Que com uma vida muito boa aqui em Londres, com casa, com filhos crescidos, com bom trabalho, vão abandonar tudo isso para ir para Lisboa, pregar a palavra de Deus. Me encoraja a Charlotte, 93 anos, e foi batizada a Charlotte. Ela tem a missão no coração dela. Agora, eu não sei se ela vai querer ir para Lisboa, Portugal, amém? Mas seria muito incrível. Temos a Mayara aqui também, que veio de Amsterdã. E a Mayara, ela está estudando a Bíblia. Não, está tomando decisões difíceis, como todo mundo aqui teve que tomar um dia. E continuamos tomando todos os dias. Mas a Mayara, ela disse, não sei se foi para a Ana ou para a Claudimira, que ela quer ir para Lisboa, Portugal também, ajudar a igreja. Todo discípulo deve ter uma missão. Qual é a sua missão? A nossa missão em Mateus 28 é de ir e fazer discípulos de todas as nações. Agora, você sabe se você está na missão ou não? Pelo modo como você se relaciona com as pessoas. Primeiro ponto, sem amizade, sem missão. Olha em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios 2, versículo 12. A Bíblia diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Olha isso, Paulo ele vai até uma cidade chamada Troade e prega o evangelho, prega a palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz que eles estavam fechados. É isso que a Bíblia diz aqui? Não, a porta estava aberta, amém? Estou verificando se vocês estão lendo mesmo as escrituras. É a mesma Bíblia, não? Ok, as portas estavam abertas, então Paulo vai até uma cidade pregar e todo mundo começa a escutar ele. Imagina nós irmos para Lisboa e todo mundo começar a escutar e todo mundo querer ser batizado e entrar para o reino de Deus. Mas a Bíblia fala, no versículo 13, ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Aqui nós vemos que a missão de Paulo não era só uma missão bonitinha de querer ir para uma cidade e receber toda a glória para ele mesmo. A missão de Paulo eram pessoas. Paulo se recusou a estar em Troade porque o seu amigo não estava lá. Imagina, eu vou para Lisboa, por exemplo, prego a palavra, mas se não temos pessoas com a gente, não faz sentido. Porque sem amizades, sem missão. Sem amizades, sem missão. A amizade traz sossego para o espírito. É o que a Bíblia diz.
ele não teve sossego no espírito dele, porque o seu amigo, o seu irmão não estava lá com ele. Agora, alguns podem pensar que o que deve trazer sossego para você, talvez ir para uma ilha e deitar numa rede, tomar uma água de coco. Não. Eu estava tendo uma saída recentemente, eu estava falando junto com a Gabi e com a Ana, que o meu sonho era comprar uma ilha. Não. E ter uma ilha só para mim. Não. Talvez para muitas pessoas isso é sossego. Isso é sossego. É você relaxar na praia. Talvez na praia de Lisboa. Se você pensa assim hoje, significa que a sua missão não está em fazer discípulos. Se você está na missão, implica que depois de tantos estudos bíblicos, depois de evangelizar, depois de lutar com os seus pecados, eu preciso estar com os meus amigos. Eu preciso estar em família, eu preciso estar no reino de Deus. Porque eles são a minha missão, amém? Tem um dia na semana que eu fico muito feliz, que são as sextas-feiras, não? Porque nós temos o devocional universitário de noite. E durante a sexta-feira, eu estou lá com o Ricardo, lá no Colonnade, pregando a palavra, fazendo discípulos, estando em estudos bíblicos, estando na batalha espiritual. Mas eu não vejo a hora de chegar à noite e poder estar nos universitários, poder ter aquela comida que as discípulas fazem e poder estar com os meus irmãos. Porque às vezes a gente esquece que a missão é amizade. A missão são as pessoas. A própria missão é fazer discípulos. Discípulos são pessoas. E precisamos ser amigos das pessoas. Ah, mas não devemos nós encontrar o nosso sossego em Deus? Como assim Paulo encontrou o sossego dele em fazer uma amizade, em ter um amigo? Olha lá para Mateus, capítulo 18. Sim, nosso sossego vem de Deus, mas também de estarmos reunidos como igreja, amém? Mateus 18, versículo 20. A Bíblia diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, sim, nós achamos sossego em Deus, em Jesus, quando estamos reunidos entre discípulos, amém? Quando nós estamos unidos, quando nós fazemos amizades uns com os outros, nós também estamos unidos com Deus. Porque como fala a Escritura, Deus está no meio daqueles que se reúnem para adorar Ele, amém? Algo que falta nós entendermos como igreja é termos amizades profundas. Isso é extremamente importante. A missão é sobre salvação de pessoas, e se não nos importamos com as pessoas, nós não nos importamos com a missão. Nós aqui não escolhemos ser irmãos um dos outros aqui, basicamente. Eu quando fui batizado, quando entrei para o reino de Deus, eu não escolhi as pessoas seriam os meus irmãos e as minhas irmãs. Isso é algo que Deus já me deu. E no mundo a gente fala, não sei se já ouviu essa frase, mais que amigos, irmãos. No reino é o contrário. É mais que irmãos, amigos. Por quê? Porque você já é irmão daqui, amém? Nós já somos irmãos, nós não escolhemos isso. Mas será que você é amigo do seu irmão? Será que você tem uma amizade profunda com a pessoa que está do seu lado? Então, mais que irmãos, amigos, amém? Jesus entendia esse conceito. Olha em Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 21. A Bíblia diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Então Jesus estava andando, vem Jairo, chama Jesus e fala: olha, minha filha está morrendo, eu preciso da sua ajuda. E Jesus, porque ele entendia que a missão são as próprias pessoas, ele vai e ajuda ela. Continuando, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia.
Ela padecera sobre muito cuidado dos vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Imagina essa situação, irmãos. A Bíblia fala que haviam várias pessoas aqui. Uma multidão de pessoas. Não sei se você é de São Paulo, mas imagina o metrô da Sé, às 6 horas da tarde. Lotado de pessoas. Não, ou a linha vermelha lá em Portugal. Não às 6 horas da tarde, ou aqui mesmo. E imagina alguém pisa no seu pé, no metrô. E você para e começa a gritar, quem pisou no meu pé aqui? Eu preciso saber, para todo mundo, para. É isso que Jesus fez aqui. Tinha uma multidão e a mulher toca no manto de Jesus. E Jesus, quem tocou no meu manto? Vamos continuar lendo. Versículo 31. Versículo 31. Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Jesus, ele tinha uma missão aqui. Qual era a missão de Jesus? Salvar a filha de Jairo. Essa era a missão de Jesus. Mas Jesus, ele dá um stop na missão dele, ele para a missão dele, porque tinha uma mulher que precisava da ajuda dele. Ou seja, a missão de Jesus nunca foi só determinada pelo que ele planejou do que ele tinha que fazer, pela agenda dele, que está, nossa, eu tenho um estudo bíblico, esse horário, eu tenho que estar nesse horário. Ele parava tudo porque ele via pessoas, e a missão de Jesus sempre foi pessoas, amém? Agora, a Bíblia não diz que essa mulher foi perdoada dos pecados. E muitas vezes Jesus fazia isso. Ele apenas curava as pessoas. Por quê? Porque ele queria a amizade das pessoas. Ele queria mostrar o poder dele para as pessoas. E muitas vezes, os nossos estudos bíblicos não vão até o final. Não vão chegar até o batismo, mas só o fato de você ter pregado a palavra para ele, de você ter ajudado, você ter criado uma amizade com ele, talvez, não sei, daqui 5 anos, essa pessoa volte e queira ser batizada. Como, por exemplo, a minha irmãzinha, que ela se tornou uma discípula, ela foi batizada. E durante 1 ano da vida dela, viveu como discípula e quis abandonar. E por 4 anos, a gente tem tentado ajudar ela. Mas, na minha parte, pelos últimos 2 anos, eu tenho orado por ela todos os santos dias. Orado pela vida da minha irmã. Ela já foi embora aqui, porque ela tem trabalho, amém? Então ela teve que sair rapidinho agora. Mas todos os dias orando pela vida dela. E ela foi restaurada hoje, amém? Mas isso, talvez o fruto você vai ver daqui talvez 5 anos, daqui talvez 10 anos. O importante é continuar a amizade com as pessoas, amém? Você faz a sua missão sobre a sua agenda ou sobre as pessoas? A missão é sobre você e não é sobre você e a sua capacidade de fazer discípulos, mas são sobre as pessoas, amém? Eu quero dar um desafio para todos nós aqui hoje. Incluir as pessoas aqui dessa sala nas nossas agendas. Não sei, talvez marque de orar com alguém aqui, marque de fazer compras, marque de ir pro supermercado juntos, não sei. Vamos ser uma família aqui, amém? Porque nós somos irmãos já, por natureza. Precisamos ser amigos, amém? Ainda mais com a missão para Lisboa. Numa missão é necessário sermos amigos, amém? Profundamente. E nós temos hoje 2 bate-papos aqui no Ministério em Português, que um é o Ricardo e a Ellen, que lideram nas quintas-feiras. E o outro é o Ken e a Claudemira, que lideram às terças-feiras. O Ken está agora lá em Lisboa pregando a palavra, amém? Fazendo o culto lá em Lisboa já. Mas isso é incrível porque esses bate-papos eles servem para a gente criar família, para a gente criar amizade, para a gente estar unido. O bate-papo do Ricardo e da Ellen é um bate-papo no qual a missão deles é ir para Lisboa, Portugal.
E o do Kenny e da Claudimira, a missão deles é ajudar o ministério português aqui em Londres, amém? Isso é incrível. Ponto número 2. A missão te mantém salvo. 2 Coríntios capítulo 5. A missão te mantém salvo. Estou lendo muito Coríntios porque é o que eu estou lendo no meu tempo com Deus, amém? 2 Coríntios 5, versículo 10. A Bíblia diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui nós vemos Paulo falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava tendo muitos problemas, né? Não vai ser a igreja em Portugal, amém? Vamos ter problemas, mas comparado à igreja de Corinto, vamos aprender com a igreja de Corinto, amém? A como resolver esses problemas. Mas aqui nós vemos que estava tendo muitos problemas a igreja em Corinto. E Paulo fala, olha só, eu sei que vocês são salvos, eu sei que vocês agora são igreja, mas nós vamos ser julgados por qualquer atitude que fizermos, quer sejam boas, quer sejam más. O que isso implica? Nós somos discípulos hoje aqui, amém? E nós, mesmo como discípulos, talvez você tenha a convicção que você não vai para o inferno, amém? Porque você foi batizado. Mas ainda assim, nós ainda seremos julgados. E teremos consequências das nossas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o importante é entendermos que, se nós estamos na missão, isso é o que vai nos manter salvo também, amém? Se você não estiver na constante missão de fazer discípulos, você vai secar espiritualmente. Nós precisamos estar constantemente pregando a palavra de Deus. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, versículo 58. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Nenhum trabalho para Deus é em vão, amém? Nenhum trabalho é em vão. Mas nenhum trabalho é em vão. Implica que se nós não estamos trabalhando, muitas pessoas podem viver em vão. Imagina um dia você ir para os céus. Quem quer ir para os céus aqui? Amém? Que bom. Ana, quer ir para o céu? Okay. Wagner? Ok. Que bom. Imagina um dia estarmos nos céus com Deus. E Deus nos mostrar um estádio cheio de pessoas. Com 50 e 60 mil pessoas num estádio de futebol. E Jesus fala, olha, parabéns, você chegou até aqui. Mas olha para esse estádio. Essas foram todas as pessoas que você passou, eu te chamei para compartilhar, e você não compartilhou. Se nós não trabalhamos, a vida de pessoas, ela se torna em vão para a eternidade. Agora, se nós trabalhamos, irmãos, ainda que a pessoa não chegue até o fim, ainda que a pessoa não se torne uma discípula, não seja batizada, amém? Esse trabalho não será em vão, amém? Esse trabalho, Jesus está olhando para isso, amém? Porque o nosso trabalho nunca é em vão. Minha irmã se tornou uma discípula, e depois de 1 ano ela decidiu não viver mais na missão, mas ainda durante 4 anos, e principalmente a Ana, que nos últimos 2 anos, tem ido para nossa casa lá em Rio de Janeiro. Aqui também, a minha irmã tem vindo para nossa casa. A Ana não teve a Isabela como trabalho em vão. E por todo esse tempo, a Ana continuou pregando a palavra de Deus para a Isabela, amém? Ainda com o desejo dela de não ser uma discípula. Eu acho, irmãos, que nós como igreja podemos nos empenhar mais nos estudos bíblicos, amém? Lutar pela vida das pessoas, fazer amizade com elas, entender que essa é a nossa missão, amém? Escolha fazer da sua vida uma missão. Agora, se você já é um discípulo, esteja envolvido em estudos bíblicos. Isso é a nossa missão por agora. Se nós não estamos em Portugal ainda, Londres é a nossa missão ainda, amém? Vamos batizar muitos, irmãos, e levar essas pessoas com a gente para lá,
para poder batizar muitas pessoas lá também, amém? Agora, se você não for um discípulo ainda, estude a Bíblia, amém? Estude a Bíblia, porque como a Bíblia fala em 2 Timóteo, salvando a si mesmo, você salvará muitos também, amém? Existe um teste para saber se você terminou a missão de um discípulo aqui na terra. Se você estiver vivo, implica que você ainda não terminou. E para Deus já todas as glórias. Amém.